Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. E hoje para nossa aula eu trouxe um elemento novo. Eu trouxe o celular. Por quê? Porque hoje a nossa atividade vai consistir na leitura de uma história e no registro através do desenho dessa informação. Lembram que nós já conversamos que desenho, que a ilustração também é uma forma de informar, não é isso? Então eu vou ler o texto e nós vamos trabalhar. Para isso eu vou abrir primeiro o meu livro, lá na página que eu preciso estar. Opa, vamos de novo. Olha lá. Então eu vou abrir o meu livro nesta página aqui, certo? Essa página aqui, ela está dividida em 6 quadros, vocês estão vendo? Sabe história em quadrinho? História em quadrinho é isso, né? É uma história contada em quadros. Então a nossa história vai ter 6 quadrinhos. Como que nós vamos fazer isso, professora? Eu vou ler a história para vocês. Primeiro eu vou ler a história toda. Aí nós vamos conversar um pouquinho sobre a história e depois eu vou dividir a história para vocês saberem qual parte vocês vão desenhar em cada quadrinho. Tá certo? Vamos fazer assim? Então olha lá. A história que eu vou contar hoje é uma fábula. Vamos lembrar as características da fábula? É um texto longo ou curto? Um texto curto, né? É um texto que tem a presença do quê? De animais e de objetos, ou só de animais, ou só de objetos, ou das duas coisas, não é isso? Esses animais e esses objetos representam o que, na verdade? Eles têm que características? Eles têm características humanas. A mais forte é a fala. E a gente já sabe que toda fábula termina com uma moral. Muito bem, quer dizer, um ensinamento, né? O texto não é só um texto para contar uma história, mas é para contar uma história que tem um ensinamento, ensinar as pessoas a como se comportar, tá bom? A fábula que eu vou ler para vocês chama-se A Lebre e a Tartaruga. Vocês sabem o que é uma lebre? Eu pergunto porque às vezes a gente não sabe, né? A lebre se parece com o coelho, é um parente do coelho, tá bom? Então, imagina um coelho, tá certo? Muito bem. Então, a lenda diz... a fábula diz o seguinte. Havia em um bosque uma tartaruga que já estava cansada de zombarias da lebre. Então, olha lá, vamos pensar, hein? Havia em um bosque uma tartaruga que já estava cansada das zombarias da lebre. O que é zombar? O que é zombaria, gente? O que será que é zombaria? O que é zombar? É ficar fazendo piadinha, né? Ficar fazendo gracinha com os outros, né? Isso é zombaria. Então, coitada, a tartaruga já estava cansada disso. A lebre adorava ficar tirando sarrinho da tartaruga, né? Que vivia comentando o quanto a tartaruga era lenta com suas pernas tão curtinhas. A tartaruga, então, resolveu desafiar a lebre. Então, vamos pensar nesse texto. Onde é que isso acontece? Isso acontece num bosque, né? Diz o texto que era num bosque. Quem são as duas personagens que aparecem? A lebre e a tartaruga. Como é que a tartaruga estava? A tartaruga estava cansada. Cansada do quê? Das gracinhas, né? Das piadinhas, das zombarias que a lebre fazia com ela. Por causa do quê? Por causa do que a lebre fazia piadinha com a tartaruga? Por conta das pernas da tartaruga, né? Olha lá, ó, que vivia comentando quanto a tartaruga era lenta com suas pernas tão curtinhas, né? Então, porque a lebre é um animal ágil, né? Ela dá saltos muito longos. Então, ela tem um mecanismo, né? Uma articulação diferente da tartaruga. Então, a lebre alcança distâncias mais longas do que a tartaruga em menos tempo. E por conta disso, ela fazia uma piadinha, né? Fazia um bullying com a tartaruga, né? Aí, a tartaruga resolveu desafiar a lebre. O que a tartaruga disse? A tartaruga disse: você se acha rápida como o vento, mas aposto que eu venceria uma corrida. Gente, olha o que a tartaruga propôs para a lebre. Veja bem, ela propôs o quê? Ela sabe que a lebre é rápida como o vento, mas ela disse assim: eu te proponho, eu aposto que eu venceria uma corrida. Gente, será que essa tartaruga tá louca? Como assim venceria uma corrida? Vamos descobrir? Vocês querem saber como é que essa história acaba? Vamos ver? Então, olha lá.
A lebre aceitou prontamente o desafio, certa de que venceria a tartaruga com facilidade. Óbvio, né, gente? Como a professora já explicou, a lebre tem um sistema de articulação diferente da tartaruga, né? Então ela dá saltos longos, ela cumpre maior distância em menos tempo que a tartaruga. Então a lebre pensou, tá fácil isso, vou vencer tranquilamente, né? Imagina, eu sou muito mais rápido que a tartaruga. Vamos ver o que aconteceu? No dia e na hora marcados, uma raposa escolhida como juiz deu a largada. E as duas começaram a disputa. A lebre disparou velozmente e a tartaruga saiu atrás, dando seus lentos passinhos. Entretanto, na metade do caminho, vendo que já estava muito distante da tartaruga e certa de que iria ganhar, a lebre resolveu aproveitar a sombra de uma grande árvore e cochilar um pouquinho. Pensa, gente, quando foi dada a largada, a lebre saiu saltando e em pouco tempo ela olhou para trás e viu que a tartaruga estava lá atrás, né? Ela já tinha cumprido metade do caminho. Aí ela pensou, bom, essa tartaruga é tão lenta que eu acho que eu vou descansar um pouquinho embaixo dessa árvore, né? Porque ela sabia que ela ia ganhar. Imagina, ela era muito mais ágil. Muito bem, vamos ver o que aconteceu? Como que era a árvore? A sombra de uma grande árvore, né? Então, era um lugar bem aconchegante, bem relaxante. Algum tempo depois, ao acordar, voltou a correr com toda a sua velocidade e chegou ao fim da corrida bem a tempo de ver a tartaruga cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. Olha só que reviravolta nessa história. A lebre foi dormir, não é isso? Foi descansar, pegou no sono, dormiu tão profundamente que perdeu a noção do tempo. Enquanto isso, a tartaruga lá com os passinhos dela, né? Devagarinho, foi andando, passou pela lebre, continuou andando e chegou aonde? Na reta final. Só que quando a lebre acordou, a lebre achou que a tartaruga ainda estava muito longe, porque ela sabia do quanto ela era ágil e resolveu continuar o caminho lá com os saltos longos dela. Só que quando ela chegou ao final, o que ela viu? Ela viu a tartaruga cruzando a linha de chegada. A tartaruga venceu a corrida, gente. Olha só. Qual será que é a moral dessa história? O que será que uma tartaruga e uma lebre podem ensinar com essa questão da velocidade, com essa questão de ficar tirando sarro das pessoas, subestimando as pessoas? Olha lá qual é a moral. Todos somos capazes de grandes feitos. Olha que interessante, quer dizer, independente de como eu sou, independente das minhas dificuldades, das minhas limitações, que todos temos, nós somos capazes sim de fazermos grandes coisas, independente de qualquer coisa. Veja, a tartaruga tinha pernas pequenas, andava lentamente e, no entanto, ela venceu a corrida. E ela venceu a corrida por quê? Porque a lebre se julgava tão boa, tão capaz, tão mais ágil, tão mais rápida, que resolveu fazer o quê? Dormir, ela resolveu relaxar, ela resolveu, sabe, se despreocupar. E no que ela se despreocupou, porque ela estava certa que ela ia ganhar, a tartaruga, que tinha uma dificuldade e que sabia que não podia parar, continuou. E nesse continuar, ela chegou aonde? Na linha de chegada, antes da lebre. Estão vendo só que bacana essa história? Muito bem. Então agora vocês vão desenhar a história. Como que vocês vão desenhar a história? Vou dividir os quadrinhos para vocês, tá certo? Então no primeiro quadrinho, nós vamos contar como é que era o local e quem são os personagens. Então no primeiro quadrinho vai estar lá. Havia em um bosque uma tartaruga que já estava cansada de zombarias da lebre e que vivia comentando o quanto a tartaruga era lenta com suas pernas tão curtinhas. Então, essa é a primeira informação que vai estar aqui, né? O local, que era o bosque, quem são os personagens, a lebre e a tartaruga, como é que a tartaruga estava, quer dizer, a tartaruga estava cansada das zombarias da lebre. Essa informação vai estar aqui no primeiro quadro. Muito bem.
No segundo quadro, nós vamos ter o quê? O que nós vamos ter no segundo quadro? Então, a tartaruga estava cansada, né, das piadinhas, das zombarias da lebre e resolve fazer o quê? Uma aposta, né? Então, aqui no segundo quadro, vai ter o quê? A tartaruga, né, marcando a aposta com a lebre, fazendo a aposta para a lebre, certo? Aí, no terceiro quadro, o que acontece? Aqui a tartaruga fez a aposta com a lebre e a lebre aceitou ou não aceitou? Muito bem. A lebre aceitou prontamente o desafio, certa de que vencia a tartaruga. Então aqui vai estar a lebre ali toda satisfeita, pensando, tá no papo, já ganhei essa disputa, já ganhei esse desafio. Essa tartaruga não sabe de nada, né? É mais ou menos isso que vai estar aqui. No quarto quadrinho, a gente vai ter lá, no dia e na hora marcados, uma raposa que foi escolhida como juiz, deu a largada e as duas começaram a disputa. A lebre disparou velozmente e a tartaruga saiu atrás, dando seus passinhos lentos. Entretanto, na metade do caminho, né, encontrou uma árvore e, certa de que já tinha ganho, a lebre resolveu aproveitar a sombra de uma grande árvore e cochilar um pouquinho. Então, aqui no quarto quadrinho, nós vamos desenhar o quê? A aposta, a corrida acontecendo, né? Lembrando que no meio do caminho, o que aconteceu? A lebre resolveu cochilar embaixo da sombra da árvore, tá certo? Aí vamos para o quinto quadrinho, né? Algum tempo depois, ao acordar, voltou a correr com toda a sua velocidade e chegou ao fim da corrida bem a tempo de ver a tartaruga cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. Então aqui vai estar o quê, né? O espanto da lebre que quando acorda e chega lá no final da corrida, percebe que o quê? Que a tartaruga já tinha cruzado a linha de chegada. E no último quadrinho, então, vai estar o quê? Vai estar a moral da história. Qual que é a moral da história? Todos somos capazes de grandes feitos. Então aqui, qual que foi o grande feito da tartaruga? Qual que foi o grande feito? O grande feito foi a vitória dela na corrida. Tá certo, pessoal? Gostaram da história de hoje? Bacana, né? Aprendemos? Está claro para nós que todos somos capazes de fazer grandes coisas? Todos, né? Então é isso. Então eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!